No Brasil, há mais de 800 mil ONGs, divididas entre associações sem fins lucrativos, organizações religiosas e fundações privadas. As ONGs são responsáveis por 6 milhões de postos de trabalho e estão espalhadas por atuações em áreas como direitos e interesses, cultura e recreação, assistência social, educação, pesquisa, associações profissionais e saúde. As ONGs no Brasil desempenham um papel fundamental na promoção de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, especialmente quando se trata de geração de emprego. Muitas delas atuam em programas de capacitação que treinam pessoas de comunidades vulneráveis, promovendo a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho. Essa atuação é frequentemente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, como a ODS 8, que diz sobre o trabalho decente e o crescimento econômico, que busca promover o emprego pleno e a produtividade para todos. Além disso, as ONGs colaboram com empresas e governos em iniciativas de responsabilidade social, focando em inclusão social, redução de desigualdades e criação de oportunidades econômicas. Programa de capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo e apoio à economia solidária são comuns entre essas organizações. Eu vou contar um pouco para vocês como tem sido a minha experiência ao longo desses 4 anos de atuação na ONG. Eu estou à frente da área de empregabilidade, enquanto coordenadora, e também atuo com a consultoria corporativa nessa ONG. A ONG tem um público-alvo basicamente composto por pessoas LGBTQIAPN+, em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas da comunidade LGBT que ainda são atravessadas por marcadores de orientação sexual, identidade de gênero, escolaridade, renda, identificação étnico-racial e deficiência. A participação na ONG, embora voluntária, me fez adquirir boa parte das experiências e o conhecimento para dialogar com as empresas e apoiar nas decisões que envolvessem diversidade e inclusão. Inicialmente, a minha atuação era voltada para o banco de talentos, apoiando diretamente na construção de perfis de currículo, contato com pessoas diversas para saber sobre as suas reais necessidades em relação à área de empregabilidade, entender sobre a formação e a necessidade de uma capacitação, de uma atualização desse conhecimento e apoiar diretamente essas pessoas a atingirem os seus principais objetivos. Entender que as realidades das pessoas LGBTQIAPN+, são muito diferentes, principalmente quando pensamos em atravessamentos de outros marcadores, e ainda temos a questão da composição familiar, de ter ou não apoio e acolhimento por parte dessa família. E todas essas coisas vão impactar ainda mais a experiência dessa pessoa LGBT. Entender que a realidade das pessoas LGBTQIAPN+, é muito diferente, principalmente quando pensamos em atravessamentos de outros marcadores. E ainda temos um combo, que é a questão da composição familiar e que se essas pessoas recebem ou não apoio e acolhimento por parte das suas famílias. Temos sempre que pensar como essas pessoas têm se virado, o que elas têm feito para sobreviver, e apenas a escuta dessa experiência de uma forma muito transparente possibilita que a gente realmente entenda a realidade dessa pessoa. Perceber que o que é importante ou uma necessidade para uma pessoa não é igual e não é uma prioridade para as outras pessoas que podem ser atendidas por esse mesmo serviço. Embora a gente entenda que é muito importante esse apoio e esse acolhimento de saúde mental, será que isso é realmente uma necessidade que essa pessoa está passando? Será que é o que ela mais precisa naquele momento? Esse choque de realidade foi dado através de uma resposta que nós tivemos por parte de uma pessoa acolhida dessa ONG, que disse: legal essa coisa de saúde mental, mas eu estou precisando mesmo de dinheiro para comprar comida. Durante a pandemia de 2020, vemos os nossos serviços sendo totalmente mudados e transformados a partir da necessidade que foi exposta pelas pessoas que a gente fazia atendimento. Foi necessário que a gente intervisse através de distribuição de cestas básicas, que passaram a ser oferecidas e disponibilizadas para essas pessoas e suas famílias,
conforme os relatos que nós obtivemos ao longo de todo esse processo de 2020 para cá. Isso fez toda a diferença no apoio durante a pandemia. Mas até nisso tivemos algum aprendizado. Queremos sempre gerar uma sensação de autonomia por parte das pessoas LGBTQIAPN+. E muitas vezes esse valor investido em uma cesta básica, quando a pessoa já recebe algum outro auxílio que também atenda essa parte de alimentos, poderia ser utilizado de uma outra maneira. E percebendo essa possibilidade desse dinheiro ser revertido por alguma outra causa, nós passamos a disponibilizar o valor de uma cesta básica a partir de um cartão. E tivemos algumas surpresas positivas também de relatos de pessoas que utilizaram desse serviço. Eu recebi um relato que foi muito interessante de uma das pessoas que passou a utilizar esse valor no cartão, onde ela começou a utilizar para comprar material de limpeza para o seu serviço de forma autônoma. Assim, seria possível que esse valor apoiasse na execução de um outro trabalho, que envolvesse, por exemplo, beleza, cabelos, unhas, sobrancelhas, ou até mesmo a preparação de algum tipo de alimento, como bolo, massa, salgados e outras formas de renda extra. Nós estamos falando de formas de se trabalhar de forma independente que quebram um galho. No nosso banco de talentos, nós temos pessoas com um histórico profissional muito interessante, com formação que vai desde o ensino médio até o ensino superior completo, que possuem outras línguas e têm diversas experiências muito relevantes. Isso nos leva sempre a uma parte muito importante que reforçamos com as empresas: a necessidade de reciclar o conhecimento e promover a capacitação profissional para uma área de interesse dessas pessoas e trabalhar todo o potencial que pode ser desenvolvido por parte das pessoas diversas que estão fora do trabalho formal há bastante tempo. E acredito que essa realidade que a gente enfrenta nessa ONG em específico se repita, independente do enfoque ser em pessoas LGBTQIAPN+, ou não. Do lado de cá, de quem trabalha em uma ONG, as empresas que são apoiadoras, patrocinadoras e que investem em projetos sociais são beneficiadas diretamente pelo fortalecimento da imagem, quando estão apoiando o trabalho com causas como a LGBTQIAPN+. Hoje, principalmente se pensarmos em novas gerações, as pessoas estão escolhendo de quem consumir, muito baseado em como essa empresa se posiciona, os compromissos que estão estabelecidos com o meio ambiente e outras cobranças que são feitas diretamente pelos consumidores. Por isso, um apoio de fachada não é bem visto. Se comprometer com causas sociais e apoiar iniciativas que vocês acreditam faz toda a diferença. Aprofundando um pouco mais sobre as ODS inicialmente citadas, como elas se relacionam com o setor de turismo? O turismo interage amplamente com as ODS da ONU, gerando impactos sociais, econômicos e ambientais positivos. Ele incentiva o empreendedorismo de comunidades vulneráveis, promove o uso de produtos locais e fomenta a inclusão social e economia da região, além do setor impulsionar a preservação ambiental e práticas de conservação, como a promoção de estilos de vida saudáveis. O investimento em educação e capacitação profissional aumenta de forma significante a empregabilidade de diversas pessoas. O empoderamento feminino é fortalecido com mais oportunidades de trabalho e de liderança. Esses exemplos ilustram como o turismo é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento sustentável ao interagir com todas as ODS de forma direta e indireta, potencializando impactos sociais, econômicos e ambientais positivos. Você já pensou, por exemplo, na criação de um programa de capacitação para pessoas LGBTQIAPN+, no setor de turismo, numa frente de gastronomia? Um dos projetos de maior sucesso da ONG, que faço parte, foi construído pensando na área de gastronomia, com formação voltada para bares e restaurantes. Pensando que pessoas turistas que vêm ao Rio de Janeiro vão comer e beber na cidade, vocês já pararam para pensar como é importante a experiência dessas pessoas seja positiva em diferentes lugares? Eu participei de um festival de comidas de bares e botecos na cidade e que uma das coisas que mais me chamou a atenção não foi o petisco, foi o formulário de preenchimento de avaliação do prato. Nesse formulário, trazia a pergunta sobre sexo. Nesse caso, o mais apropriado seria perguntar o gênero da pessoa que está votando e opinando sobre o prato. No caso, eu, Caroline, se fosse me identificar,
colocaria o gênero que me cabe. Pessoas trans, por exemplo, vendo essa ficha onde é perguntado o sexo, podem se sentir totalmente desconfortáveis nesse preenchimento. E aí eu pergunto para vocês, além dos formulários de preenchimento de avaliação de pratos, por exemplo, onde mais, em quais formulários que vocês possuem, esse campo é solicitado? E quando solicitado o gênero, vocês têm mais opções do que apenas mulher e homem para ser declarado? Imagina que frustrante para essa pessoa não poder fazer a sua identificação de maneira mais adequada. Esse exemplo ele pode parecer bobo, mas quero que vocês reflitam quantos formulários realmente as pessoas turistas precisam preencher quando estão acessando um determinado serviço no seu negócio. Essa simples pergunta sobre a experiência de uma pessoa LGBT em um restaurante pode gerar várias provocações importantes, como, por exemplo, essa parte do formulário e as marcações. Além disso, a Câmara do Comércio e Turismo LGBT é uma parceira muito valiosa para fortalecer o compromisso com a diversidade. A associação com essa entidade permite acesso a uma rede de parceiros renomados em diferentes segmentos do turismo, destacando por sua atuação inclusiva e promoção de boas práticas.